Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Bom, a gente começa o programa hoje falando sobre telefone nas escolas, na sala de aula. Pois é, existe uma lei aí e muita discussão. Tem gente que é a favor, tem gente contrário, né, Iago? É verdade, Vera. A lei que restringe o uso de celulares nas escolas já está em vigor. Cabe a cada uma das redes de ensino, escolas públicas e privadas, definirem suas próprias estratégias de implementação para o ano letivo. A legislação surge em resposta ao crescente debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas, que gera uma grande preocupação em especialistas e na população em geral. Para entendermos melhor os impactos negativos que levaram a essa proibição, nós conversamos com a Marielle Carara Cidadim, psicóloga especialista em desenvolvimento infantil, e ela nos dá mais detalhes. O uso moderado, de aparelhos eletrônicos, ele pode causar impactos negativos na saúde das crianças e adolescentes, como, por exemplo, o aumento da ansiedade, o uso excessivo de telas, jogos, ele pode gerar sentimentos de inadequação para essa criança, adolescente, especialmente na adolescência, pode gerar aí uma comparação social, contribuindo aí com a sua ansiedade também com a baixa autoestima, o que pode gerar um problema aí para esse adolescente especialmente. Além disso também, o uso excessivo de telas, ele pode causar uma diminuição da atenção e concentração, porque o uso constante de informações rápidas, estímulos visuais muito intensos, como são as telas, ela pode afetar a capacidade de atenção e concentração desse adolescente, dessa criança também, que pode resultar aí em dificuldades na escola, em outras atividades também. Além disso, a dependência tecnológica, ela pode trazer uma dificuldade no controle sobre o tempo gasto nas telas. Então, quando isso se torna algo rotineiro na vida desse adolescente, acaba sendo cada vez mais difícil de voltar atrás, de ter esse controle de tempo de telas. E isso acaba afetando muitas vezes as outras áreas da vida desse adolescente, como os estudos, os relacionamentos com os outros, amizades. Isso pode causar também um isolamento social, Então, são vários prejuízos, que o uso de telas, quando em excesso, pode ocasionar aí nessa vida dessa criança e adolescente. A psicóloga reforça que a restrição pode ajudar não só nas aulas, como também no horário do intervalo, já que a socialização deve aumentar. A escola é um ambiente onde a criança e o adolescente fica ali por grande parte do seu dia, Muitos ficam até em período integral, dentro do ambiente escolar. Então é importante sim ter esse controle do uso de telas dentro desse ambiente, para que a criança e adolescente ele possa realmente aproveitar esse momento, de aprendizado, de estudos, de foco inteiro, para aquilo que realmente é importante naquele momento. A gente vê muito, as crianças juntas, em grupinhos e cada uma com o seu celular. E olha como isso acaba afetando a socialização, dessa criança e desse adolescente. Então, não tendo isso dentro das escolas pode contribuir também, não apenas com os estudos, mas também com essa socialização das crianças, dos adolescentes também. E nós sabemos que apenas proibir o uso de celular não irá resolver totalmente o problema. A especialista nos fala também sobre outras ações que podem ajudar. Claro que as telas, hoje em dia, elas nos auxiliam muito em alguns momentos, De certa forma, elas nos conectam, mas quando se torna algo já exagerado, já se torna algo mais excessivo, ela vai ter aí um resultado contrário. Ao invés de ela aproximar, ela pode afastar ainda mais, as pessoas, Não só as crianças, os adolescentes, mas isso acontece também com nós adultos, Então é importante que a gente tenha cuidado com os excessos no dia a dia, Os pais também em casa, ter esse olhar atento para as crianças, adolescentes, para que eles tenham outras opções de diversão, de entretenimento, que não seja apenas as telinhas. Assim como os pais, podem estar auxiliando em casa os adolescentes, as crianças, a escola também tem um papel muito importante. Então, o que a escola pode estar fazendo no dia a dia? Proporcionar momentos de roda de conversa, especialmente com os adolescentes, falando aí, sobre os malefícios, do uso de telas em excesso. Além de falar sobre isso, também é muito importante ter essa conscientização dos perigos que podem ter pela internet, Então, a exposição, Isso é muito importante estar ressaltando com os jovens. E também incentivar, outras práticas no dia a dia, de esportes, por exemplo. Então, são coisas que a escola pode estar fazendo e auxiliar também no dia a dia.
Exatamente, é usar a criatividade, né? A partir de agora, os professores vão ter que usar um pouco mais de criatividade, porque aí vai usar também aquele espaço que a criança tem, até para chamar a atenção, porque não adianta só proibir o uso do telefone na sala de aula. O importante é conversar com o jovem, conversar com a criança e tudo mais, o porquê que está sendo proibido, por que está sendo retirado aquele aparelho. Tem escola, por exemplo, tem professor que é contra a proibição, ou pelo menos em alguns momentos, né, retirar esse equipamento, porque hoje o próprio telefone é usado também em sala de aula, em alguns momentos, para atividades dentro da sala de aula. Então, mas tudo é questão de adequar. Cada município vai adequar a forma de proibir o não uso do equipamento dentro da sala de aula. Isso depende muito da lei. Aqui em Tubarão, por exemplo, na semana passada, o professor Maurício da Silva apresentou um projeto de lei exatamente colocando regras de não usar o telefone na sala de aula. E aí eu conversei com a Marlise, que é a presidente da Fundação de Educação. Ela disse que aí o município vai adequar exatamente a lei do professor Maurício da Silva, vereador Maurício da Silva, a determinação da Prefeitura Municipal. Então, cada município faz a sua lei, adequa essa determinação do governo federal dentro da sala de aula. Se tem horários que tiver que usar o telefone, usa, mas aí sempre conversa com o aluno, explica para ele o porquê que está sendo proibido, preenche aquele espaço com coisas mais atrativas. É isso que o professor tem que fazer. Usar agora a criatividade para também tentar fazer com que o aluno participe dessa determinação, com certeza.